Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TEP11, o fundo da Telos, né, que inclusive fizemos uma live recentemente com o fundo e a gente vê que de fato é uma gestora comprometida com o cotista mesmo, assim como a FH, a F, né? E todos os meses eles vêm melhorando um pouquinho o relatório, e este ano um relatório especial, 5 anos de TEP, né? Então eles fizeram algum apanhado bem bacana, vale muito a pena dar uma leitura, o relatório ficou um pouquinho grande, mas ficou bem bacana, 5 anos do TEP 11, vamos ver como é que o fundo se passou por esses 5 anos, né? O fundo hoje, com 87 de cota de mercado, deixa eu ver como é que ele está aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, TEP 11, você vai digitar, você digita TEP, oh meu Deus do céu, TEP, 85,92, caiu mais um pouco ainda, normal pessoal, normal, os fundos, principalmente fundo de tijolo, caindo bastante aqui. Se a gente for pegar hoje, vamos fazer uma continha aqui com como é que estaria o dividendo nessa fase de 78, que é o patamar mais baixo que o fundo tem pago, né? 78 vezes 12 dividido por... cadê? 85,92. 85,92. 10,9%. É muita coisa. É impressionante mesmo. Mas vamos lá. Então, o fundo comemorando aqui os indicadores, né? Olha só, lá de 2019 saiu de 4.225 para 30 mil cotistas, quase 30.500. Liquidez aumentou bastante também, 23%. As certificações, né, que o fundo hoje de nenhum imóvel, hoje 3 dos 5 imóveis com certificação LEED. A vacância lá em 2019, 22 para 0%, né, que é um dos carros-chefes do TEP. Receita de locação aumentando bastante, 204%. Área BOMA também aumentando. Aqui as palavras, né, do CEO da Telos e do gestor do TEP, André Nardi, que a gente fez a live, né, bem bacana, muito solícito. Cara, toda vez que eu tenho dúvida, inclusive teve uma dúvida que eu mandei para ele respondeu desse relatório que eu vou mostrar para vocês. Então olha só, 5 anos, né, desde o IPO, que ocorreu num momento excelente de mercado, mas depois teve a questão da pandemia, né? Eles falam que na época a CDI estava em 5,96 e o fundo planejava realizar o seu follow-on no primeiro trimestre de 2020, mas não deu certo, né? Eles até falam, a devolução de lajes por inquilinos não ocorreu apenas pela adoção do trabalho remoto, mas também por dificuldades operacionais enfrentadas por diversas empresas, especialmente no Passarelli. Mas eles falam que se recuperaram, né? Muito bacana. Eles falam, após 5 anos, o sucesso do TEP vão além da premissa básica de investir em ativos bem localizados, atuação nos prédios, né? E foi que a gente bateu um papo, né? Que eles compram um prédio, um padrão construtivo menor e melhoram ele, melhoria na certificação dos ativos, fortalecimento do relacionamento com inquilinos, maximização do retorno para os investidores e transparência. De fato, a gente vem comprovando isso aí mês a mês. O fundo 100% locado, 13 meses, e atualmente ele está buscando aquele CRI que a gente já sabe, né, que é para pagar a aquisição do Grupo Pão de Açúcar, que vence agora em dezembro. Eles contavam que fariam emissão, mas não vai ter como com essa, e eles inclusive na própria live se comprometeu a não emitir abaixo do valor patrimonial, então vai ter que pegar o CRI. E aí pessoal, aqui sempre um ponto que eu falo para você, que eu falei isso no vídeo de alavancagem de fundo de tijolo. É muito bacana, é muito gostoso você aproveitar do dividendo alto como ele pagou e não querer pagar a conta disso depois. Pessoal, não existe almoço grátis, e eu falei isso para vocês. Faz parte do processo, não adianta querer ficar... infelizmente as pessoas entram pelo dividendo, não tem muito o que fazer. Mas assim, é importante que você tenha em mente isso, que é gostoso você receber o dividendo alto, mas na hora de pagar a conta você não quer pagar, né? Mas é só um recadinho aí para quem mete o pau nesse tipo de operação. Então o fundo distribuiu 78 centavos, o edifício Fujitsu obteve LEED Gold, né, mais uma certificação aí. E aí tem um inquilino que lá no Passarelli, o inquilino Aliança, que permanece inadimplente,
devendo R$ 34.000 aí no fundo esse mês, a gestão continua empenhada em cobrar os aluguéis de atraso, vacância física zerada, mas um pouquinho de vacância financeira. E aqui uma linha do tempo, né, desde lá de setembro de 19, tem as compras, né, teve a venda do São Luís em fevereiro, e depois as compras do Faria Lima, do edifício lá do HGRE, e a compra do Pão de Açúcar, né, do prédio do Pão de Açúcar. O desenvolvimento, aqui os desinvestimentos que o fundo fez, né, do Timbaúba, do condomínio São Luís. A gente já falou bastante sobre isso. Aquisição do Faria Lima, lá pelo HGRE, aquisição do Pão de Açúcar, que é Elise Beck, né? Ele comprou do próprio Pão de Açúcar e alugou para ele, né? Aqui a estratégia que o fundo adota, né, de comprar imóveis e reformar e melhorar o padrão construtivo, bem interessante. Aqui o Passarelli pós-reforma, né, bem bacana isso. Aqui que tá o ponto. Pessoal, eu achei esse slide fantástico, fantástico. Parabéns para Telos, para o TEP, para mostrar com números o que eu venho falando há muito tempo. Quer dizer, há muito tempo. Desde que começou a ter essa queda de fundos de lajes. É o custo de reposição. Eles fizeram um estudo e mostraram que o deságio do portfólio hoje do TEP está em 57,7%, ou seja, o valor de reposição por metro quadrado do TEP, R$22.000,810 o metro quadrado. O valor de mercado do TEP hoje, 9.640. E aqui, pessoal, só teve uma questão que eu até levantei com o André, porque na minha visão, e ele até concordou comigo, esse aqui não seria a melhor maneira de você mostrar o valor de mercado de um fundo, porque aqui o que ele fez? Basicamente pegou o valor de mercado do fundo e dividiu pela área BOMA que ele tem, que é só a gente pegar aqui, ó, no início aqui, só pegar e dividir o valor de mercado, 370, pela área BOMA, que é esses 38.387 aqui, aí você chega nesse valor de 9.000, cadê? 9.640. Porém, eu até estava conversando com ele que, na minha visão, você tem que fazer pelo Enterprise velho, para chegar no de fato, porque aí você tem que pegar o valor de mercado, somar o passivo, descontar o caixa e os valores a receber. Aí você tem um EV de 411 e não um valor de mercado de 370. O que daria um valor de mercado de R$10.714 o metro quadrado. Aqui é só para vocês verem como que eu fiz a conta para chegar no EV aqui. É bem simples, né? É só você pegar e somar o valor de mercado com o passivo, tirar o que tem de caixa e o que tem de valor a receber, você tem o Enterprise Value, né? O valor da firma que a gente fala, né? E aí você divide pela área BOMA e você tem 10.000, pouca diferença, mas na minha visão esse é o valor correto, mas que representa a realidade. Mas eu conversei com o André sobre isso e ele me falou, olha, a gente quis trazer o mais simples possível, que é o valor de mercado que todo mundo enxerga. Existe isso, mas aí de fato eu teria que tirar o ganho de capital que o fundo vai ter que distribuir. Então, na verdade, não seria bem aquele valor, eu teria que tirar o ganho de capital, e ele tem razão, porque o ganho de capital vai ser distribuído. Então, daquele valor que eu coloquei aqui, né, daquele valor que ele tem a receber, isso aqui eu tenho que descontar o ganho de capital, né, porque o ganho de capital é distribuído. Mas, assim, mesmo sendo R$10.000 a mais, ainda o deságio é monstruoso, mostrando que, e aí vale isso para todo mundo que está me assistindo aqui, às vezes a gente fica muito focado no dividendo e a gente está deixando de oportunidades, porque às vezes isso é muito importante, porque investimento no fundo imobiliário não é somente dividendo, não é somente a renda, você está investindo no mercado imobiliário, então você está comprando imóvel. Você é um comprador de imóvel. Aqui nesse caso, no caso do TEP, você está comprando um portfólio extremamente excelente com um desconto de quase 60% do custo de reposição. É surreal, surreal. Obviamente, pessoal, que todo mundo que investe, a grande maioria que investe em fundo imobiliário, quer a renda mensal, mas tente olhar, pensar, ter um pensamento de segundo nível. Isso vale não só para o TEP, vale para o PVBI, para o HGRE, para o JSRE, principalmente esses fundos de lajes que o custo de reposição tá nessa ordem de deságio aqui. Então,
Pensem bem nisso, pessoal. E óbvio, eu não estou dando recomendação de compra aqui, porque isso aqui é um passo além da análise, né? É muito importante que você tenha. E eu tenho certeza que a gente está quase chegando a 10 mil inscritos aqui no meu canal. Obrigado. E eu tenho certeza que grande parte de vocês aqui já está superando e suplantando essa questão de investir somente pelo dividendo. E aqui, cara, que análise. Fazia tempo que a gente estava esperando essa análise de estudo de caso de custo de reposição, porque obviamente que eles têm mais facilidade nesses custos aqui para a gente chegar de fato no custo de reposição. Parabéns a Telos, fiquei muito feliz de ver esse slide aqui, e provavelmente eu devo usar esse slide aqui para a gente fazer um vídeo de domingo aqui para eu explicar sobre esse custo de reposição. E aqui, pessoal, aquilo que eu falei de você, gostosinho receber isso aqui de dividendo, né? Mas na hora de pagar a conta você não quer? Então o fundo vai precisar fazer o CRI, porque ele não tem como fazer a emissão, que era o plano inicial deles, né? O fundo pagando 78, já o ano que vem já vai aumentar, porque ele tem, a gente vê aqui, né, que o fundo tem, gerou 70 centavos, pagou 78, né, tem reserva para pagar aqui, mas a gente vê que o fundo tem praticamente nada em caixa, ele vai precisar do CRI para pagar essa prestação aqui, esse valor aqui de 55 milhões, mas já tem em fevereiro para receber, no final, fevereiro do ano que vem também tem para receber, então essas aqui estão tranquilas. Essas aqui estão tranquilas porque são supletadas por esse pagamento aqui, porém essa aqui não. Essa aqui ele vai ter que fazer o CRI, né? Então, talvez se ele pegar um CRI um pouco maior, um valor um pouco maior que dê para ele pagar, dependendo se o custo que eles colocarem o carrego for positivo da dívida, né, talvez até valha a pena do que ele usar o próprio recurso. O custo do capital aqui seria maior pagando do que fazendo o CRI, se de fato for um carrego positivo. Então talvez em vez de ele fazer 55, fazer 100 e pagar esse restante aqui, né? Só que aí a alavancagem aumenta muito, né? Mas aí que tá, né? É a gestão trabalhando aí, vamos ver como é que eles vão fazer esse processo. Portfólio atual do fundo. Aqui as melhorias, né, colocando a receita por ativo, receita por setor, os vencimento mês de renovação, índice de reajuste, a média ponderada de vencimento dos contratos, a vacância, né, do física e financeira, aqui as receitas potenciais e a receita de locação do fundo, evolução da alavancagem, que só começa lá em 2026, a amortização desse CRI, e aí a gente vai ver, né, como é que vai ser com a entrada daquele CRI, no mínimo 55 milhões ele vai ter que fazer. Então vai aumentar um pouco, de fato, a alavancagem do fundo, mas a conta tem que ser paga, né? Que o mercado, a liquidez do fundo, o número de cotistas aumentando, bem bacana, né? O crescimento dos rendimentos, né, dos últimos, desde o início, 17% de crescimento anual, de média, muito bom, principalmente por causa disso aqui, né? O último ano ele foi bem, contribui bastante com esse pagamento. E aqui, pessoal, a Telos, né? Cara, muito, assim, aquele slide de custo de reposição foi a cereja que faltava no bolo para mostrar o quanto que os fundos de tijolo estão descontados. Quem sabe, né, a gente podia mandar e-mail para PVBI, para a VBI, fazer o custo de reposição deles também, para mostrar que não é só dividendo que a gente tem que buscar nesse tipo de fundo, né? Beleza, era isso aí. Espero vocês no próximo vídeo.